Quando se fala nas maiores rivalidades da história do wrestling, especialmente da WWE, alguns nomes vêm à mente. Mas nenhum embate, nenhuma tensão, nenhuma guerra de personalidades teve o mesmo impacto cultural, comercial e emocional quanto The Rock contra Stone Cold Steve Austin. Essa não foi apenas uma rivalidade dentro dos rings, foi uma batalha de eras, de estilos, de carismas, de ideologias. Foi a rivalidade que definiu uma geração inteira e hoje vamos mergulhar fundo em tudo que a tornou lendária. Prepare-se, porque o que você vai ouvir é a verdade completa sobre um dos capítulos mais explosivos da história da luta livre profissional. Já se inscreva no canal e já ative as notificações. Nos anos 90, a WWE estava em guerra. A famosa Monday Night War entre a WWE e a WCW estava no auge, e Vince McMahon precisava desesperadamente de novas estrelas. De um lado, surgia um ex-jogador de futebol americano, texano, bruto, rebelde e sem papas na língua. Stone Cold Steve Austin. Um anti-herói que cuspia na autoridade e fazia os fãs gritarem "Hell yeah" em uníssono. Seu personagem nasceu após o famoso Austin 3:16 no King of the Ring de 1996. Uma promo que virou uma religião para muitos fãs. Tanto é que a WWE vende camisas escrito Austin 3:16 até hoje no WWE Shop. Do outro lado, um ex-jogador de futebol canadense, filho de uma família de wrestling e começou como Rock Maivia. Foi vaiado pelo público e, ao abraçar seu lado arrogante como The Rock, tornou-se o cara mais elétrico do entretenimento esportivo. Dois caminhos diferentes, duas origens distintas, mas o mesmo destino, o topo da WWE. A primeira grande colisão entre eles aconteceu na WrestleMania 15, em 1999. Stone Cold, o símbolo da rebelião, enfrentava The Rock, o campeão carismático e porta-voz da Corporation de Vince McMahon. A luta foi intensa, com interferências, cadeiradas, sangue e o primeiro grande passo de uma trilogia histórica. Stone Cold venceu e se consolidou como o rosto da Attitude Era, mas a guerra estava longe de terminar. Nos bastidores, a tensão entre eles era real, mas sempre profissional. Ambos sabiam que estavam fazendo história e sabiam que o outro era necessário para que isso acontecesse. Chegamos na WrestleMania 17, em 2001, considerada por muitos a maior WrestleMania de todos os tempos. Stone Cold estava de volta após uma lesão no pescoço. The Rock era o campeão e, naquele momento, talvez o lutador mais querido pelo público. O que aconteceu ali foi cinematográfico, uma batalha emocional, física e cheia de tensão. Stone Cold, em um dos heel turns mais chocantes da história, se alinhou a Vince McMahon para derrotar The Rock, seu maior inimigo. Os fãs ficaram em choque. Como o maior rebelde da WWE, que odiava Vince, podia apertar sua mão? O combate foi memorável, com dezenas de golpes finais, cadeiradas e uma torcida dividida. Mas acima de tudo, foi um ponto de virada. Depois daquele dia, Stone Cold nunca mais foi o mesmo. A gente até pode fazer uma referência do término dessa WrestleMania, com Stone Cold se alinhando a Vince McMahon, com o fato de John Cena se alinhando a The Rock na WrestleMania 41 que aconteceu esse ano. John Cena, que se encontrava na posição de ser um dos maiores babyfaces da história da WWE, se torna heel, faz uma das maiores heel turns também da história da WWE, choca o mundo e se alinha ao Final Boss, se alinha ao The Rock. Aí a gente tem basicamente meio que aquele momento entre Stone Cold e Vince McMahon acontecendo mais uma vez, meio que aquele momento 2.0. A trilogia se completou na WrestleMania 19, em 2003. Na época, o cenário já era outro. Stone Cold estava prestes a se aposentar devido a sérias lesões. The Rock já estava com um pé em Hollywood,
Basicamente foi o último ano que a gente teve de The Rock em Full Timer. Essa luta foi mais simbólica. Foi a despedida não declarada de Austin dos rings. Ele perdeu para The Rock. Finalmente, The Rock conseguiu aquela vitória limpa que ele tanto buscava contra Stone Cold Steve Austin, o seu maior rival dentro da WWE. E após aquela contagem de 3, The Rock sussurrou algo no ouvido de Stone Cold. Até hoje, ninguém sabe o que foi dito, mas muitos acreditam que foi um obrigado. Austin saiu do ringue sem alarde, encerrando sua lendária carreira, e encerrando de forma silenciosa a maior rivalidade da história da WWE. E foi muito simbólico esse final dessa WrestleMania, porque a gente sabia que nada seria mais simbólico do que o The Rock terminar a carreira de Stone Cold Steve Austin, o seu maior rival dentro daquela empresa, tendo finalmente a sua vitória de forma limpa contra ele em WrestleManias. Algo que nunca havia acontecido antes, para completar de vez aquela trilogia e pincelar de vez algo que foi histórico. The Rock vs Stone Cold foi mais do que uma sequência de lutas. Foi o que salvou a WWE em um dos seus momentos mais difíceis. Foi a faísca que manteve a Attitude Era em chamas. Foi o que inspirou milhões de fãs a acompanharem o wrestling religiosamente. Eles venderam milhões de pay-per-views, lotaram arenas, venderam produtos, marketing, como ninguém. Foram protagonistas dos segmentos mais assistidos da história da WWE. E mesmo depois de aposentados, seus nomes ainda arrastam multidões. Muitos lutadores vieram depois. Alguns tentaram repetir a fórmula, mas nenhum conseguiu. Nenhum alcançou o mesmo nível de intensidade, popularidade e importância para a indústria como The Rock e Stone Cold. A gente até teve diversos fãs pedindo que Stone Cold de alguma forma interferisse naquela storyline entre Roman Reigns e Cody Rhodes na WrestleMania 40 devido ao envolvimento do The Rock. Então a gente meio que poderia reviver essa histórica rivalidade entre Stone Cold e Steve Austin contra The Rock naquela WrestleMania, mas infelizmente não foi possível. E não foi possível porque Stone Cold tinha compromisso justo no dia da WrestleMania. Então a WWE, por palavras do próprio Undertaker, teve que mudar os planos de última hora. Então eles chamaram Undertaker para fazer o papel que era para ser de Stone Cold. O que não deixou de ser histórico. Mas imaginem só, a gente ouvindo aquela theme song do Stone Cold, ouvido quebrando, ele aparecendo e a gente revivendo, tendo aquele momento de The Rock contra Stone Cold. E lembrando, a gente já tinha revivido The Rock e John Cena naquela WrestleMania, aquele face-to-face. A gente iria reviver mais uma histórica rivalidade entre The Rock e Stone Cold. Mas é importante lembrar, nos bastidores sempre houve respeito. Não amizade íntima, mas admiração. Ambos sabiam que precisavam um do outro para fazer história. E fizeram. The Rock sempre deixou claro que Stone Cold foi seu maior rival. E Austin admitiu que suas melhores lutas foram com The Rock. Essa rivalidade não foi construída apenas por roteiristas. Foi construída por talento, suor e microfone. A rivalidade entre The Rock e Stone Cold não foi apenas sobre títulos, foi sobre duas forças imparáveis, com estilos diferentes, filosofias opostas, mas com a mesma paixão por entreter. Eles protagonizaram 3 main events de WrestleMania, uma marca que jamais havia sido igualada até termos Roman Reigns e Brock Lesnar. Suas promos, combates e segmentos ainda são assistidos, analisados e celebrados até hoje. The Rock era o carisma, Austin era a rebeldia, e juntos elevaram a WWE ao seu auge, quebrando recordes de audiência, vendendo milhões de produtos e transformando o wrestling em cultura pop. Essa rivalidade é mais do que uma história de luta. É um símbolo de uma época em que tudo parecia possível. Quando a TV era tomada por vozes estrondosas, gestos exagerados e multidões em delírio. Vocês imaginam
se essa rivalidade fosse nos dias de hoje, com a Netflix, com os números surreais que a WWE vem conseguindo na internet. Cara, os números naquela época já eram estrondosos, já eram exorbitantes, já eram inacreditáveis. Hoje bateria recordes com uma tranquilidade absurda. Se você começou a assistir WWE nos últimos anos, talvez nunca tenha sentido o impacto de The Rock contra Stone Cold ao vivo, mas ao revisitar essa rivalidade, fica claro que ela foi e sempre será o padrão de excelência. Não foi apenas uma disputa por cinturões, foi uma batalha de ideologias, uma colisão de lendas e a personificação da Attitude Era. E por isso, até hoje, fãs de todo mundo se perguntam: existe rivalidade maior na história da WWE? Agora eu quero saber de vocês. Existe alguma rivalidade que te marcou mais dentro da história da WWE? Deixa aí nos comentários, se inscreva no canal, não se esqueçam de ativar as notificações e deixem o seu like, que o like é muito importante para o canal. Um abraço, até a próxima e fui!